E aí, beleza, pessoal? Bom dia. Espero que todo mundo esteja bem e que tenha um bom retorno às atividades remotas, né? É um pouco estranho, mas enfim, tudo dará certo e que a gente continue com a perspectiva de um futuro melhor e será assim. Tudo vai se encaixar. Tudo vai melhorar porque nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós. Beleza? Então, recebam o meu abraço virtual e quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês. E assim, logo logo, estaremos juntos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos com o nosso conteúdo concordância nominal e concordância verbal, né? Não é preciso ter medo, não. Mas é necessário muita atenção, porque tem algumas regrinhas que a gente precisa saber, tá certo? Primeiro, eu tenho que entender o que é concordância. A gente vai ver o conceito daqui a pouco, mas antes disso, é necessário você assistir essa videoaula com a explicação, tá certo? Com a orientação, com desafios, com fixação, com desafio surpresa. Depois, sintetizar, resumir esse conteúdo, a explicação dele e colocar aí no seu caderno de língua portuguesa. Em seguida, responder o desafio e também a atividade de fixação. E eu coloquei aí o bonequinho porque nós estamos no período junino. E a gente, é claro, em casa vai curtir esse período junino da melhor forma possível. Tá certo? E aí, concordância. Concordância é uma relação de harmonia. Uma relação de harmonia entre todos os termos da frase. Tá certo? Quando há um desajuste em um dos termos, a gente logo escuta e classifica aquilo como errado, como falta de algum elemento. E é muito ruim quando a gente escuta alguém que erra na concordância. Não soa bem, né? Dá um barulho bem grande no nosso ouvido. Então, concordância, harmonia. Tá certo? Nós veremos a concordância nominal e vamos começar por ela e depois a concordância verbal. O que é concordância nominal? Nominal vem de nome. Nas classes gramaticais, a gente sabe que nome, né, é designado a tudo aquilo que existe. Então, quando a gente fala de nome para tudo que existe, nós estamos falando de substantivo. Não esqueça. Tá certo? E na concordância verbal, o elemento é o verbo em conexão com os demais elementos da frase. Agora vamos voltar para a concordância nominal. Vamos ler o conceito, tá certo? O que é que diz aí? Leia comigo, por favor, e eu quero ouvir você lendo. Ocorre quando há uma relação harmônica entre um termo e um substantivo. Em outras palavras, o termo deve concordar com o substantivo em gênero e número. Beleza. A gente vai ter que observar o seguinte. A gente vai ter que observar o substantivo e a concordância dele com os artigos o, a, os, as, os definidos, tá certo? E vamos ter que observar também, né, a concordância do artigo, a concordância do substantivo com o adjetivo. E outros elementos também, caso aconteça vir um numeral ou um pronome, que a gente vai ver depois, né, mais adiante nas atividades, todas essas questões, tá certo? Então, entendendo aí concordância nominal, é uma relação de harmonia entre o substantivo e um termo. Entre um substantivo e um termo. Que termo é esse? Pode ser um adjetivo, pode ser um artigo, pode ser um numeral ou um pronome. Mas desde que os dois concordem em número e gênero. Número, a gente sabe que é singular, plural. Gênero, a gente sabe que é feminino e masculino. Beleza? Não há dúvida quanto a isso, né? Vamos ao exemplo. Vamos só prestar atenção, mas é super fácil concordância.
tá certo? Nesse primeiro exemplo eu coloquei aí, ó, Maria é bonita. Maria. Em qual classe gramatical a gente emprega Maria? Maria faz parte da classe dos substantivos. Muito bem, dos substantivos próprios. Olha o M aí maiúsculo, tá certo? É verbo. Bonita, adjetivo. Então, recapitulando aí, Maria, substantivo, beleza? Feminino, singular. Eu tenho que analisar o que agora? O próximo termo. E qual é o termo? O adjetivo. Adjetivo aí que eu tenho, bonita, gênero, feminino, número, singular. Então, bonita está concordando com quem? Com o substantivo que é Maria. Beleza? Tem concordância nessa frase? Tem sim. Então, vamos adiante para o próximo exemplo. Ele é bonito. Nós temos aí um pronome ao invés do substantivo, mas exige a relação harmônica também entre os termos dessa frase. Então, nós temos ele, singular, masculino. Bonito, adjetivo, singular, masculino. Bonito está concordando com ele. Não é fácil? Vamos a outros exemplos. Olha, agora no plural. As canetas são douradas. Vocês já ouviram alguém pronunciar essa frase dessa maneira? As canetas são douradas. Eu já ouvi. Entre outros exemplos, é claro. Então, isso é necessário que preste atenção para que a gente não cometa esse erro de concordância, tá certo? As canetas são douradas. O que é que nós temos aí? As canetas, substantivo. As, artigo. Artigo, plural, feminino. Canetas, substantivo, feminino, plural. Douradas, adjetivo, feminino, adjetivo feminino, plural. Então, douradas está concordando com quem? Com canetas, com as canetas. Muito bem. Eles são bons jogadores. Vamos lá. Eles, masculino, beleza. Masculino, plural. Bons jogadores, adjetivo, masculino, plural. Ok? Vamos agora prestar atenção. Vamos à nossa primeira regra. Vamos lá. Mais de um substantivo. É quando a frase apresenta mais de um substantivo. E atenção, leia comigo a explicaçãozinha. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou no masculino plural. Tá certo? Nós temos duas possibilidades de concordância. Ou com o substantivo mais próximo, o adjetivo vai concordar, ou o adjetivo vai concordar com os dois substantivos, indo ele para o plural. Por exemplo, olha o exemplo 1. O copo, substantivo masculino. A garrafa, substantivo feminino. Tá certo? Então, copo e garrafa nova. A regra nos diz que eu posso concordar o adjetivo com o mais próximo. No caso aí, a garrafa. Então, logo o adjetivo vai também para o feminino. Copo e garrafa nova. A outra possibilidade embaixo. A concordância do adjetivo com os dois substantivos. Indo o adjetivo para o plural. Copo e garrafa novos. Beleza? Vamos à regra 2. Mais de um adjetivo. Ok. Agora é quando a frase nos trouxer mais de um adjetivo. A regra 1 era mais de dois. Dois, né? Ou mais de dois substantivos. Agora a gente vai observar quando acontecer de vir mais de um adjetivo, né? Dois ou mais de dois pode acontecer também, beleza? O que é que nos diz aí a regra? Leia comigo, por favor. Eu quero ouvir você lendo, tá certo? Leia
Vamos lá? Quando há dois ou mais adjetivos no singular, o substantivo fica no singular apenas se houver um artigo entre os adjetivos. Sem a presença de um artigo, o substantivo deverá ser escrito no plural. Vamos ler novamente. Quando há dois adjetivos no singular, o substantivo vai ficar também no singular, né? Se houver aí um artigo entre os adjetivos. Sem a presença, caso não tenha esse artigo, o substantivo deverá ser escrito no plural. Vamos ao exemplo. Exemplo 1, olha. A atriz. A artigo. Artigo feminino singular. Atriz, substantivo feminino. Brasileira e a mexicana. Brasileira e mexicana são o quê? Adjetivos. Beleza? Então, o que é que acontece? Nós temos aí no primeiro exemplo a presença do artigo antecedendo um adjetivo. A mexicana. Ok? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? O substantivo fica no singular, porque nós temos a presença de um artigo que antecede um adjetivo. Vamos ao segundo exemplo. Olha, as atrizes brasileira e mexicana. O que foi que o Elton fez agora? O Elton tirou o A, que antecedia mexicana, tá certo? Deixei só brasileira e mexicana. Não tem presença de artigo. O que é que acontece? O substantivo foi para o plural. As atrizes brasileira e mexicana. Tá certo? Vamos lá, agora a regra 3, que diz o seguinte: as expressões é proibido, é permitido, é necessário estabelecem concordância com o substantivo na presença de um artigo, mas permanecem invariáveis no masculino singular na ausência. Ok? É muito presente essas expressões no nosso cotidiano. E junto a elas também a dificuldade de concordância. O que é que a regra diz? Na presença de um artigo, o que é que vai acontecer? Na presença do artigo, né? O substantivo deve concordar, tá certo? Então vamos lá. Olha, exemplo 1. É proibida a entrada. O que é que acontece aí? Entrada antecedido de um artigo. Artigo feminino. Logo, a expressão proibido deve concordar por causa do artigo que antecede a palavra entrada. A entrada. Então, proibido tem que concordar com a entrada. E vai ficar como? É proibida a entrada. Se a gente tirar esse artigo A, que antecede entrada, que antecede o substantivo entrada, o que é que nós teremos? A eliminação também da concordância feminina. E aí, vejam só. Sem a presença do artigo A antecedendo entrada, a frase fica: é proibido entrada. Tá certo? Se tiver o A antecedendo entrada, a entrada, é proibida a entrada. Se não tiver o artigo, é proibido entrada. Seria necessária a doação. Nós temos também
um artigo que antecede o substantivo doação. Então, necessário deve concordar. Seria necessária a doação. Sem a presença do artigo que antecede doação, vai ficar, seria necessário doação. Tá certo? Beleza? Vamos agora à regra 4, com alguns casos particulares. E é claro, a gente tem que fazer uma leitura atenciosa. Tá certo? Vamos lá. Primeira regrinha aqui dos casos particulares. A palavra anexo, quando antecedida da preposição em, fica invariável. Não há mudança, pois passa a ser um advérbio. Por exemplo, colocamos os recibos em anexo ao contrato. Beleza? Quando a palavra anexo vier antecedida da preposição em, ela passa a ser um advérbio e aí não muda. O que significa isso? Que se os elementos da frase forem no plural, não há mudança para concordar com anexo, concordar em anexo, perdão, né? Se forem femininos, não há mudança para concordar em anexo. Anexo sempre vai permanecer sem mudança, tá certo? Desde que venha precedido da preposição em. Mas se não vier com a preposição em, então vai haver mudança, tá certo? Deixa de ser um advérbio e passa a ser variável, passa a flexionar. Beleza? Lembra dessa dica, porque pode cair nas atividades. A palavra mesmo é um advérbio quando empregada com o sentido de realmente, de fato e nesse caso. De fato, nesse caso. Observe aí os exemplos. A recepcionista resolveu mesmo nosso problema. Os jogadores ficaram na concentração mesmo. O que é que acontece nessa regrinha? Mesmo é um advérbio, tá certo? E aí, esse advérbio, quando ele é empregado no sentido de fato ou realmente, então ele não flexiona, ele não muda, ele vai permanecer mesmo. A exemplo disso, a recepcionista revelou mesmo nosso problema. Os jogadores ficaram na concentração mesmo. Que aí você poderia, nesse primeiro exemplo, ele é bem simples, né? Ele vem confirmar a regra. Agora, no segundo, os jogadores ficaram na concentração mesma. A concentração é feminino. Possa ser que mesmo vá concordar com concentração. Não. Mesmo sendo advérbio e tendo o valor, o sentido de realmente e de fato, então não vai ter flexão de maneira nenhuma. Beleza? Continuando, é claro, os casos particulares. E aí você vai ter que ter bastante atenção, fazer uma leitura detalhada desse material que eu vou disponibilizar aí. Você vai dar pausa, tá certo? Naquilo que você teve dúvida, você dá pausa. Você volta o vídeo novamente. Assiste quantas vezes for necessário. E não esquece, após a explicação, vai registrar. Fazer uma síntese da explicação para deixar registrado aí no seu caderno. Não esqueça disso não, tá certo? Dentro dos casos particulares na regra 4, as palavras muito, pouco, bastante, meio, caro e barato variam se forem empregadas como pronome indefinido, adjetivos ou numerais e ficam invariáveis quando são advérbios. Ou seja, pessoal, muito, pouco, bastante, meio, caro e barato, quando tiver o valor de advérbio, que advérbio é aquele que modifica, é aquela palavrinha que vem para modificar ou intensificar o valor de um adjetivo, ou de um verbo mesmo, ou de um outro advérbio, então o que é que acontece?
ela não vai mudar. Não vai mudar de maneira nenhuma, tá certo? E aí nós temos alguns exemplos que você vai ler detalhadamente, vai tentar entender, beleza? Para nas atividades dar um show. Eu coloquei aí os exemplos, tá certo? Já disse que você vai ler em casa. Veja, só a título de informação aí, essas duas primeiras frases com a presença de muito. Ó, muito empregado no sentido de pronome indefinido. Vai para o plural, a flexão, a. Muito empregado no sentido de advérbio, que modifica um verbo, modifica um adjetivo, modifica um próprio advérbio. Vai para o plural? Não vai. Quando for advérbio, muito, bastante, pouco, caro, meio, não irão para o plural, tá certo? Havia muitas queixas contra ele. Muitas, pronome indefinido, tá certo? Vai para o plural? Vai. Pareciam muito tímidas. Muito, aí, está intensificando o verbo pareciam. O que é que acontece? Muito não vai para o plural. Poucos convidados restavam na festa. Poucos. Foi flexionado porque poucos aí está no valor de pronome indefinido. Agora, pouco no valor de advérbio. Suas pernas estavam pouco ágeis. Tá certo? Faça uma leitura atenciosa desse material que é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Tá certo? E aí, pessoal, nós vamos ao nosso desafio. Tá certo? O desafio está beleza. Tá certo? Espero que todos vocês respondam. E aí, ao final do desafio, para comprovar que você está assistindo a essa videoaula, tá certo? Eu quero que você coloque, por favor, uma palavra que desperte um sentimento feliz, tá certo? No final do desafio, o desafio tem letra A, B, C, D, até P. Aí você vai colocar que. O que, tracinho, e na frente um sentimento que desperte felicidade em você. Isso é subjetivo, tá certo? Então não tem como você dizer a um outro colega a sua resposta, porque a sua palavra é sua, tá certo? Uma palavrinha surpresa para a gente provar que realmente nós estamos ligados na aula de língua portuguesa, tá certo? Mas não comente com o seu colega. Se ele realizou o desafio e no que não veio esse sentimento que desperte felicidade, que desperte alegria, então significa que ele pulou alguma etapa do vídeo, pulou alguma etapa da aula, então vai ter dificuldade de compreender o conteúdo, tá certo? Vou deixar aqui o meu abraço, dizer a vocês que eu estou com muita saudade segundo ano, muita saudade mesmo, mas creio que logo, logo nós estaremos juntos com a graça de Deus, tá certo? Qualquer dúvida, você já sabe que pode contar comigo, beleza? Então, manda as suas perguntas, manda as dúvidas e assim por diante, tá certo? E não esqueça também de se inscrever no canal, é claro. E aí a gente tem hoje e até quarta-feira da próxima semana para na quinta fechar essas atividades e o professor verificar se todo mundo está fazendo de forma correta, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau.